Hoje, Juliana Dalpiva, ela solta um episódio inédito da série A Vida Secreta de Jair, mais um episódio do podcast UOL Investiga, e trazendo detalhes aqui sobre a relação de Bolsonaro com a advogada Ana Cristina Vale. Esse novo episódio, que é um bônus, ele traz novas revelações sobre a separação dos dois. A advogada é candidata a deputada distrital pelo PP e esse podcast revela cartas inéditas de Cristina que foram escritas em 2007, com detalhes sobre as disputas por dinheiro e o tom grave também de separação. O Marcelo Nogueira, ex-empregado dela, foi ouvido por Juliana Dalpiva e está nesse podcast. Vamos ouvir. Você pediu um aumento, ela não quis te dar, disse que você... Não pedi não, ela me ofereceu lá em Resende para eu ir para Brasília. Eu só desfiz as minhas coisas do Resende, desfiz a minha kitnet, acabei dando minhas coisas, porque ela tinha me oferecido um salário melhor para eu poder ir para Resende. Quando chegou lá em Resende, depois de um mês eu fui pegar meu pagamento, ela disse que não tinha dinheiro para me pagar naquele momento, eu tinha que guardar ela com dinheiro, porque ela tinha comprado a casa, estava fazendo reforma, estava com dinheiro para me pagar, para me dar o que ela tinha me oferecido. Isso que me revoltou totalmente. Você não falou para mim, não sei o que você está fazendo questão, que você não vai ter nem gasto, você vai estar morando aqui na minha casa. Eu falei, mas eu não sou teu escravo, não. Eu não trabalho para morar na casa de ninguém, não. A gente trabalha para ter nossas coisas. E eu sou igual todo mundo, não é porque eu sou preto que eu tenho que ficar morando na casa de patrão, não. Tá aí, a gente está ouvindo. A Juliana Dalpiva está conosco também. Cadê ela aqui? Vai chegando aqui conosco para trazer mais detalhes a respeito desse bônus, desse extra do podcast. Olá, Ju, bom dia para você. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Vamos entender, a gente estava ouvindo aí o Marcelo Nogueira, ex-empregado da Ana Cristina. Queria entender, Ju, o que você traz de novidade nesse podcast? Por que esse personagem é importante neste momento? Acho que o Marcelo é um personagem bastante importante que vem, enfim, dando algumas entrevistas desde o ano passado. Ele trabalhou para o Bolsonaro e para a Cristina de 2003, fim de 2002 até 2007, para o casal, enquanto eles ainda estavam juntos. E depois ele ainda trabalhou vários anos para a Cristina, quando ela já estava separada do Bolsonaro, mas ainda cuidando do Jair Renan, que é o filho... o quarto filho do presidente, que ele chama de 04. Acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Sobre o depoimento do Marcelo, né? Ele já, em sequência às nossas investigações, que mostravam que a casa que ela comprou lá em Brasília, que é o que ele faz referência ali nesse trecho que você mostrou, Fabíola, ele confirmava aquilo que a gente já vinha trazendo, que era a suspeita de que a casa que a Cristina comprou em Brasília, ela dizia que alugou, e agora a Polícia Federal até vai abrir, finalmente vai abrir essa investigação um ano depois, mas que ela não tinha alugado, que ela tinha comprado, e com o uso de um laranja, né? Ele tinha esse depoimento já, somando com a nossa investigação de documentos, mostrando as datas, que a casa tinha sido comprada poucos dias antes dela mudar para lá, e que a pessoa que comprou, na verdade, morava muito longe dali, que não parecia ter condições de comprar uma casa como aquela, só para alugar. Então, ele traz esse depoimento e ele também detalha um pouco como é que era isso. Em outros trechos do podcast, quem quiser ouvir, ele conta um pouco sobre como era essa entrega, como ele entregava esse dinheiro para ela, e também um depoimento que se soma a outros depoimentos que estão, inclusive, na investigação do senador Flávio Bolsonaro, sobre como tudo que era recebido pelos funcionários era taxado, o salário, 13º, férias. Então, assim, se tinha que devolver 80%, era 80% de cada uma dessas, enfim, tanto do salário quanto dos benefícios. Mas, Fabíola, também temos ali, né, como novidade, as cartas. As cartas se somam, e por que a gente traz as cartas? Porque elas se somam dentro de um contexto. O presidente misturou tudo da vida dele com a política, né? Levou a família para a política, os filhos para a política, a ex-mulher dele, a Ana Cristina, que era chefe de gabinete do Carlos, a primeira que foi vereadora. Então, todo mundo está misturado, inclusive a própria primeira-dama também, na própria investigação com a questão dos cheques que o Queiroz recebia. Então, está tudo muito junto. E é por isso que não tem muito como separar, sabe? Então, assim, nas cartas,
da separação, que é bem no período ali prévio ao casamento dele com a Michelle, elas são de julho de 2007, tem menções às empresas da Ana Cristina, que foram abertas numa sala comercial que ela e o presidente Jair Bolsonaro compraram durante o casamento. E aí ela menciona quanto de dinheiro ela pretendia arrecadar, cerca de 50 mil reais com uma das empresas, e que ia conseguir, com o escritório de advocacia, cerca de 1.000 processos por mês. E ela menciona também a empresa que tinha a seguradora que fazia trabalho com o DPVAT, né, aquele seguro. E depois, nessa mesma, assim, o ano passado, né, quando quebraram o sigilo do Carlos Bolsonaro, o que a gente sabe sobre essas empresas? A gente sabe que essas empresas fizeram saques de mais de R$1 milhão do período de 2007 a 2015. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando essas empresas da Cristina, empresas que estão mencionadas nas cartas. Mas também tem um componente... ali tem algumas menções a esse momento da separação, algumas questões do ponto de vista mais íntimo e pessoal, e brigas que dão a entender que existia um ciúme em torno do Carlos Bolsonaro. E por que a gente traz isso também, Fabiola? Que é uma questão assim que foi uma questão de reflexão, sabe? O presidente também traz uma agenda moralista, uma agenda religiosa para a campanha eleitoral, né? Ele fala da luta em que ele se coloca como bem contra o mal. Ele fala, né? A gente mostrou aqui no All News em algum momento, a gente trouxe até para o podcast também, aquele discurso em que ele falou que Mariazinha, ele fala assim, abre aspas, a gente quer que Mariazinha seja Mariazinha, permaneça Mariazinha, Joãozinho permaneça Joãozinho. O presidente prega contra o aborto em todos os casos, né? Inclusive contra até os casos da lei. No governo dele, a ministra Damares chegou a fazer intervenção no caso de uma menina de 11 anos que foi vítima de um estupro e precisava abortar. Então, essas questões são misturadas. A gente precisava enfrentar um pouco como que ele é na vida privada e como é que a família dele é na vida privada, para poder entender também o que ele está discursando para os brasileiros sobre como a família brasileira tem que ser, porque ele prega como que a família brasileira tem que ser. Então, por isso também estão lá esses detalhes um pouco mais da vida pessoal e até do tom da separação, que foi bastante grave, que é também o que me chama muita atenção já desde a campanha de 2018, a Cristina concorrer a deputada usando o sobrenome Bolsonaro, sendo que ela nunca teve o sobrenome Bolsonaro e que essa separação ainda por cima terminou de maneira muito grave. E o que a gente tem de notícia é que eles mal se falam e têm uma relação bastante ruim. Mas ela se coloca o tempo todo, né, como, enfim, elogiando o presidente, esquecendo as denúncias que ela própria fez quando se separou dele há 10 anos. Então, acho que essas questões têm que ser trazidas a público para que as pessoas conheçam e façam o seu próprio juízo, emitam as suas opiniões, mas discutam em cima de questões, né? Então, tá lá o nosso episódio bônus. Para quem quiser, vai, quando você procura nas redes ali de podcast, procura A Vida Secreta de... Aí você desce é o último episódio, que é o bônus publicado hoje, segunda-feira. E tem também no YouTube do UOL, para quem quiser, também você pode encontrar no canal. Também está na página junto com a matéria da Juliana.